Fala galera do canal Bisumed, estamos aí para resolver mais uma questão de física do simulado, quarto simulado SAS, tá? Enem 2023. Meu nome é João Pedro, para quem não conhece, sou estudante de medicina aqui da Universidade Federal de Rondonópolis e vamos embora aí resolver essa questão de refração, certo? Então vamos começar pelo comando. Caso o teste seja feito com combustível adulterado pela adição de uma pequena porção de água, o feixe refratado deverá tocar o becker em um ponto mais próximo, tá? Quer saber em qual ponto vai tocar? Vamos ver aqui o que fala aqui nesse comando. Um teste simples permite verificar se o combustível está adulterado utilizando-se apenas um becker e um apontador laser, né? Um apontador laser e uma caneta. Ele se baseia em uma aproximação segundo a qual o índice de refração de uma mistura diminui à medida que a proporção da substância aquosa aumenta, beleza? Para se realizar o experimento, inicialmente preenche o becker com etanol não adulterado, tá? Então aqui é o combustível não adulterado e utilize-se a caneta para marcar no ponto P, né? Mostrado na figura seguinte, em seguida o teste é repetido com etanol suspeito de adulteração. Então, o que vai acontecer com esse raio aqui se eu adicionar uma pequena porção de água, certo, galera? Vamos analisar o seguinte. Imagina que aqui eu tenho água aqui, tá? E aqui eu tenho ar. Vamos pensar assim. Se eu venho com um raio incidente aqui, tá? Ele vai incidir aqui na normal, certo? Tem a normal aqui. O que acontece? O índice de refração da água, ele é maior que o do ar. Quando o índice de refração é maior, o que acontece? Esse raio ele se aproxima da normal, certo? Então, ele é desviado e se aproxima da normal. Então, se aqui eu tenho um ângulo de incidência igual a alfa, que eu tenho um ângulo de refração igual a θ, sendo alfa maior do que θ, certo? A gente pode relacionar isso aqui pela lei de Snell e Descartes, tá? Como sendo o índice de refração do meio 1, tá? Vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo de refração, beleza? O mesmo acontece para um outro exemplo. Se eu tenho aqui, não ficou muito certo aqui, deixa eu desenhar de novo. Aqui eu tenho a nossa normal, certo? E eu tenho aqui agora, eu tenho água, beleza? E aqui eu tenho ar. Só que o que acontece? O raio agora vai vir da água, ou seja, ele está vindo de um meio de maior índice de refração para um de menor, ou seja, ele vem aqui, certo? Desse jeito, ele atinge com o ângulo alfa, e o que acontece? Ele se afasta da normal, tá, galera? Ele se afasta quando ele vai para um índice de refração menor, ou seja, ele faz isso aqui, beleza? Então aqui eu tenho um certo ângulo θ, só que nesse caso o alfa, tá? Ele continua sendo maior que o θ, beleza? Só que o que aconteceu nesses dois exemplos? Eu posso até pensar nesse raio voltando. Você percebe que ele afasta da normal nesse sentido aqui, certo? E nesse aqui ele avança. Ele aproxima da normal no caso, beleza? Então, se eu adicionei água aqui nesse meio, o que acontece? Eu vou alterar o índice de refração desse etanol, certo? O que ele percebe? Ele fala que o índice de refração de uma mistura diminui à medida que a proporção de substância aquosa aumenta. Então, se aqui eu tinha um índice de refração N1, aqui eu tenho N2, eu sei que o índice de refração N2 é menor do que o nosso N1, beleza? Então, o que acontece com esse raio? Antes ele vinha aqui para o ponto P, agora ele vai vir para que ponto? Um ponto acima, porque ele não vai aproximar tanto da normal, porque eu diminuí o meu índice de refração. Então ele vai fazer o que? Ele vai vir para o ponto R, certo? Então a nossa resposta é o R, beleza? Letra B. Por que não o Q? Porque o Q você pode pensar como sendo o que? Uma trajetória meio que retilínea. Aí é o caso de eu aumentar tanta quantidade de água que o índice de refração aqui do ar ele ficou igual ao índice de refração da água, tá? Isso aqui é um caso quase impossível. Então, não tem como, tá? E ele não ia sofrer desvio. Só acontece se o índice de refração for igual. Aí ele passa sem sofrer nenhum desvio. Então, não pode atingir o Q. E para ele atingir essas outras regiões S, T, U, eu deveria aumentar muito o índice de refração, tá? De modo que ele ia fazer o quê? Isso aqui. Então, isso é aumentar muito o índice de refração.
Então a resposta aqui é o item B, tá, galera? Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí, se inscreve. Se ficou alguma dúvida, pode comentar, tá? Que eu vou tentar ajudar aí. Reta final para o Enem. É uma questão potencial para cair no Enem, beleza? Então, tamo junto, galera.